Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje estamos aqui para a leitura de mais um breve trecho do livro Memoráveis, do Xenofonte, sobre os ditos e feitos memoráveis do grande Sócrates. Esse fala sobre a postura de Sócrates perante a morte. E fiquem com a gente até o final, que eu tenho uma novidade para contar para vocês no final. Se alguém, sabendo que Sócrates dizia que um Deus lhe indicava o que devia fazer ou não, mas acabou condenado à morte pelos juízes, pensar que ele mentia acerca dessa divindade, Sócrates dizia que um daimon, ou um demônio, soprava no ouvido dele o que ele devia fazer ou não, como se fosse um conselheiro espiritual. Continuando. Deverá ter em conta que Sócrates tinha já uma idade avançada, e se não tivesse morrido naquela altura, teria morrido pouco depois. Assim, escapou a pior parte da vida, na qual todos veem diminuída a sua inteligência. Ele, pelo contrário, mostrando a força do seu espírito, engrandeceu a sua boa fama, tanto por ter falado em sua defesa, com grande franqueza, liberdade e justiça, como por ter aceitado a sentença de morte com calma e coragem. De fato, não há memória de que nenhum outro homem tenha suportado a morte de um modo tão belo. E isso que, depois do julgamento, foi obrigado a viver 30 dias, porque era o mês das festas délias, e não era permitido, por lei, que ninguém fosse executado publicamente enquanto não regressasse de Delos à embaixada. Diz a lenda que antigamente, aproximadamente por volta do mês de maio, 7 jovens do sexo feminino e 7 do sexo masculino eram mandados para a ilha de Creta, para serem devoradas pelo Minotauro. E Teseu teria ido até Creta e matado o Minotauro. Essa festa era a comemoração desses feitos de Teseu, e nesse período ninguém poderia ser executado. Por isso Sócrates ficou cerca de 30 dias preso, e durante esse período há vários relatos, inclusive do próprio Platão também, de amigos que foram até ele, oferecendo fuga, oferecendo que ele fosse para um país distante, e ele não aceitou. Durante esse período, viveu, diante dos que lhe eram próximos, um tipo de vida completamente diferente do que vivera anteriormente. O certo é que todos sentiram por ele uma grande admiração, pela sua boa disposição e pela sua alegria. Como é que poderia ter morrido de uma morte mais bela? Ou que morte poderia ser mais bela do que a daquele que morre de uma maneira tão bela? E que morte poderia ser mais feliz do que uma morte bela? E que morte mais grata aos deuses do que uma morte feliz? Esta era a postura de Sócrates perante a morte, narrada não só por Xenofonte, mas também nos diálogos de Platão. E a novidade que eu queria contar para vocês é a seguinte: está em produção O Alienista, de Machado de Assis, a narração da obra completa. Aguardem, caso tenham gostado do vídeo, curtam, compartilhem e inscrevam-se no canal, que a maioria das pessoas que assistem o nosso canal não são inscritos no canal. Se vocês se inscreverem, nos ajudam a dar relevância a esse conteúdo. Obrigado, até a próxima.